E aí, pessoal, tranquilo? Seguindo na série Direito da Nacionalidade, vendo ainda o artigo para depois a gente partir para a bateria de questões. Esse parágrafo, pessoal, que fala da perda da nacionalidade, ele tem uma incidência maior em concurso público. Então a gente vai parar aqui, aprender o máximo que puder dele, tirar todas as informações e a gente poder se antecipar ao que pode cair em prova de concurso público. Beleza? Então, caderno aberto aí, caneta na mão, vem comigo. Então, olha só, pessoal, é o parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal. Ele vai falar para a gente assim, ó. Na verdade, ele fala, né? Fala, olha, será cancelada a perda, desculpem, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que. Então, ó, nacionalidade do brasileiro, a gente sabe que tem o brasileiro nato e tem o brasileiro naturalizado. Nós temos esses dois tipos de brasileiros, né? Isso aqui está no nos vídeos anteriores. Tem que estar no caderno isso aí. Tem que estar preparado, hein, pessoal, para a prova. Então, beleza. Então, olha só. Vai ser declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada, olha só, a naturalização. Então, é só o brasileiro naturalizado, nesse caso aqui do inciso 1º, que vai perder a nacionalidade. Quando? Por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Não é interesse regional, não é interesse local, tá? É interesse nacional. Então, atividade nociva ao interesse nacional é brasileiro naturalizado, poderá perder a nacionalidade. E qual é o ato que ele vai perder? Por sentença judicial. As provas costumam vir, pessoal, cobrando decisão administrativa. Pé, tá errado. É por decisão judicial. Então, para ficar bem claro no caderno, vamos anotar, deixar bem claro isso aqui. É a nacionalidade, né? É o brasileiro naturalizado, ele perde por sentença judicial e o motivo, né? Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Beleza? Show de bola. Então a gente parte agora para o segundo inciso. O inciso segundo vai falar assim para a gente, ó, que adquirir outra nacionalidade. Essa é a regra, então. Qual é a regra? Eu já falei para vocês aqui no canal, né? Salvo, exceto, já manda o cérebro ficar atento. Fala, cérebro, presta atenção que vem questão de concurso público aí. A não ser que você esteja estudando e não quer passar em concurso público. Não é o caso, eu creio, né? Você está estudando para passar num concurso público, para ser servidor público, empregado público. Então você, quando está estudando, tem que tomar cuidado e se antecipar o que pode vir ser cobrado em prova de concurso. Você fazendo isso, você diminui a chance de cair em pegadinha. Então, qual é a regra? Brasileiro que adquirir outra nacionalidade perde a nacionalidade brasileira. Essa é a regra. Adquiriu a nacionalidade argentina, perde a nossa brasileira. Só que a Constituição põe uma vírgula e fala salvo. Opa, então tem exceção. Vem cá. Quais são as exceções, então, que a Constituição traz? Ó, se adquirir outra nacionalidade, perde a brasileira, salvo. Então, a primeira exceção é a linha A. A primeira exceção vai falar para a gente reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Quer um exemplo aqui? A Itália, vou trazer para cá então. Ó. A Itália, ela usa o critério para reconhecer o seu nacional, o critério ius sanguinis. Nós falamos isso aqui, acho que no primeiro vídeo. Ius sanguinis. Que critério é esse? Ele fala, olha, filho de italiano é italiano. Então, por exemplo, um filho do italiano que nasceu no Brasil, para a lei italiana, ele é italiano, porque ela usa o critério, ó, sangue do meu sangue. Tá? Então, esse brasileiro nato, nascido aqui no Brasil, de filhos italianos que não estão a serviço da Itália, tem que lembrar disso. Beleza. Ele também pode ser brasileiro, italiano. A lei originária o reconhece como italiano. Então, nesse caso aqui, ó, esse brasileiro ele vai ter o quê? Dupla
nacionalidade, ele vai ser um polipátrida. Ele vai ter duas nacionalidades, ele vai ter a nacionalidade brasileira e vai ter também a nacionalidade italiana. Beleza? Nesse caso aqui, ele não vai perder a nossa, porque é a lei italiana que reconhece, é a lei estrangeira, no nosso exemplo, a lei italiana, que reconhece a sua nacionalidade originária. Então, ele poderá ser italiano e brasileiro. Não há problema nenhum. Por que não há problema? Porque a própria Constituição estabelece essa primeira exceção. Se não houvesse essa exceção, se nós parássemos aqui, ó, se nós parássemos exatamente aqui, se a Constituição dissesse isso, ó, dissesse assim, adquirir outra nacionalidade vai perder a, a nacionalidade brasileira, nesse caso aqui, ele não seria mais brasileiro, ele perderia. Mas a Constituição, sabiamente, falou não, pelo contrário. Se for uma lei, se for a nacionalidade originária e reconhecida pela lei estrangeira, ele também continua sendo brasileiro nato. Então, nesse caso aqui, ele continua sendo brasileiro também. Beleza? Então, a gente avança para a linha B. A linha B vai falar para a gente o seguinte. Ela fala, olha, quando que não perderá a nacionalidade brasileira adquirindo outra? Que a gente está vendo agora as exceções, né? Essa foi a primeira, agora a gente vai ver a segunda exceção, que está na linha B. Quando que não perderá a nacionalidade brasileira adquirindo outra? Quando for imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanecer em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então percebam que na linha B nós temos também uma exceção de brasileiro que adquire outra nacionalidade, mas não perde a brasileira. Quando que a Constituição então autoriza essa ocorrência? Fala, olha, quando houver uma imposição, tá aqui, ó, quando houver uma imposição de naturalização, ou seja, diz a doutrina, não há vontade, não houve vontade do brasileiro em ser nacional de outro país. Pelo contrário, foi imposto. E foi imposto de que forma? Para ele ou permanecer, olha aqui a primeira hipótese, é para ele ou permanecer no território, ou a segunda hipótese, ou para ele exercer os direitos civis daquele país. Perceberam então? Olha só, qual é a regra? Adquiriu outra nacionalidade, perde a brasileira. Essa é a regra. Mas a Constituição sabiamente falou, olha, em duas hipóteses, adquire outra nacionalidade, mas não perde a brasileira. Passa a ser o que então? Passa a ser polipátrida. Ele passa a ter duas nacionalidades, a brasileira e essa outra que ele vai adquirir. A primeira exceção, então, que pode ter dupla nacionalidade. Primeira exceção, reconhecimento da lei estrangeira da nacionalidade originária. Usamos o exemplo da Itália. A Itália usa o ius sanguinis, o critério do ius sanguinis. Que critério é esse? É aquele critério que diz filho de italiano é italiano. Nasceu no Brasil, o italiano não estava a serviço da Itália, ou seja, é brasileiro nato, e a lei italiana considera ele também italiano. A Constituição autoriza. E a segunda exceção que pode adquirir, né, outra nacionalidade sem perder a nossa brasileira. Diz a Constituição, quando é imposto ao brasileiro em território lá no território estrangeiro, para ele ou permanecer lá no estado estrangeiro, ou para ele exercer direitos lá. Quer dizer, ou ele adota a nacionalidade do país estrangeiro, ou ele não pode permanecer no estado, ou ele não pode exercer os direitos do estado que ele está residindo. A Constituição, nessa hipótese, ela autoriza também a dupla nacionalidade. Beleza? Com isso, a gente esgotou aqui o parágrafo 4º, demos uma aprofundada. Bons estudos. Fiquem com Deus.